25. Eu vou começar a ler a partir do versículo 8. O Senhor ali, depois de tirar o povo dele do Egito, ele começa a dar orientações sobre a vida deles, naquele período ali de travessia até chegar na Terra Prometida. E aqui no capítulo 25, o Senhor está falando sobre o tabernáculo. Vou ler o 25, um versículo só, depois eu vou para o 26, tá? E o Senhor está falando sobre o tabernáculo. E diz assim, lá no versículo 8, 25, 8. E farão para mim um santuário, quer dizer, o tabernáculo, para que eu possa habitar no meio deles. Então, o tabernáculo, aquele santuário, no meio do povo, era o símbolo da presença de Deus. Ele iria habitar naquele lugar, e a partir dali do tabernáculo, a partir da Arca da Aliança, ele daria as suas orientações. A partir do tabernáculo, Deus falaria com o povo. Vamos para o capítulo 26. E o Senhor antes falou sobre as cortinas e tal, os utensílios, e aí ele volta a falar no tabernáculo. Capítulo 26, versículo 15. É isso aí? Não, né? E ele falou assim: faça também de madeira de acácia as tábuas para o tabernáculo, as quais serão colocadas verticalmente. Até aí, por enquanto. E nós vamos ver que em vários utensílios do tabernáculo, em vários móveis do tabernáculo, o Senhor orienta qual seria a madeira. E ele fala assim, madeira de acácia. E essa árvore acácia era uma árvore um arbusto muito comum no deserto, que era, agora a realidade deles era o deserto, e o material viria do deserto, a madeira daquela árvore, daquele arbusto de acácia. E essa madeira de acácia, torno a dizer, fruto do deserto, criada, nascida no deserto, né? Acostumada com as intempéries do deserto, os ventos, o calor. E aqui essa madeira de acácia, essa árvore, os galhos assim, ela era toda cheia, ela era toda torcida, por causa do vento que batia de tudo quanto era lado. Quando você vai em determinados lugares que o vento sempre sopra naquela direção, você vai ver que a copa das árvores ela tem o formato do vento, né? Há um tempos atrás tirei foto num lugar que a árvore era assim, a folha, a copa da árvore, ela fazia assim. Por quê? Porque naquele lugar o vento sempre sopra daquele jeito e fazia aquele formato. Então, no deserto, o vento soprando de cada lado, as intempéries, essa madeira de acácia, essa árvore era toda cheia de nós. Ela era toda torta. E o Senhor disse que era para fazer as tábuas do tabernáculo daquela madeira, dessa madeira torta. E já tinha dado ordens a um homem, um artesão no meio do povo, que pegasse aquela madeira e o que ele ia fazer? Ia transformar aquela madeira numa tábua. E é claro que exigia muito trabalho, né? E ali ele lixava, imagino eu, que ele lixava para tirar os nós, tudo que era torto, porque a tábua, todas as tábuas tinham o mesmo tamanho, o mesmo formato. E aquele homem trabalhava ali naquela madeira para deixá-la bem lisinha, colocava verticalmente. Versículo 19, vou ler só a parte A. Diz assim: faça também, esse é o 19? Isso. Faça também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas. 2 bases debaixo de uma tábua para os seus 2 encaixes e 2 bases para outra e por aí vai. Então, essas duas, em cada 2 tábuas, levava embaixo uma base, e essa base era feita de prata, objetos que eles tinham trazido do Egito, porque quando saíram o Senhor falou, olha, mandou que os egípcios liberassem tudo aquilo que estava atrasado de centenas de anos de escravidão, então eles receberam tudo aí, olha,
Todos aqueles anos eles receberam e saíram com prata e saíram com ouro. No começo do capítulo 25, o Senhor fala para trazer as ofertas. E o povo ia trazendo ouro, prata e peles, e aqui vinham as bases. Então, as bases dessas tábuas eram feitas de prata. Versículo 29, do mesmo capítulo. Guarda isso, hein, gente? E essas tábuas, o Senhor falou, revista essas tábuas de ouro e faça de ouro as suas argolas, pelas quais passarão as travessas, as barras, né, que também serão revestidas de ouro. 32. Perdão, 30. Faça o tabernáculo segundo o modelo que foi mostrado a você no monte. Então, vamos lembrar a madeira de acácia, que era trabalhada, que era lixada. Acredito, né, que ali, como a gente vê a madeira, a gente consegue até ver os nós, né, como ela era feita. Por exemplo, aqui o gasofiláceo, ainda dá para ver as listas, mas é tudo lisinho, a gente só vê que ali devia ter um nó e foi trabalhado. A base de prata, e depois essas madeiras do tabernáculo eram revestidas de ouro. E o que isso tem a ver com a nossa vida, com a igreja do Senhor? Irmãos, nós somos o templo do Senhor, tabernáculo de Deus. A partir da nossa vida, a partir da sua igreja, da sua noiva, o Senhor fala, e nós representamos a presença de Deus nesse mundo. E nós somos a causa do Espírito Santo ainda estar nesse mundo. Agora, você imagina quando Jesus vier buscar a sua igreja sem o Espírito Santo aqui. Você faz uma ideia do que vai ficar aqui nessa terra? Então, o Espírito Santo está aqui porque ele é o nosso penhor, ele é o nosso selo. Por isso que, com a presença da igreja na terra, o Espírito Santo está aqui. E o Espírito Santo é essa pessoa, esse artesão que pegou a nossa madeira no deserto, nós que fomos criados no deserto, crescemos no deserto. Você sabe o deserto de onde você veio, o deserto que Deus tirou você, e pegou a sua madeira e falou assim, vem Lourdes, vem fazer parte do meu tabernáculo. Vem Douglas, vem fazer parte do meu tabernáculo. E nos tirou ali do deserto e nos trouxe, cheios de tortuosidade, cheio de nós, imperfeitos, e ali o que o Espírito Santo fez na nossa vida? Igual aquele artesão, foi trabalhando, foi lixando, aquilo que precisava desentortar, aquilo que precisava lixar, e nos fez assim, lisos como essa madeira. E colocou nas nossas bases prata. Você sabe o que significa prata? A prata fala da redenção. A nossa base é a redenção. Por isso que nós dizemos que o Senhor Jesus ele é suficiente para a comunhão, para a unidade do seu corpo, porque a nossa base é prata. Estamos firmados na redenção. Mas não foi só isso, Deus não parou aí. Assim como as tábuas do tabernáculo, sabe o que ele fez com cada um de nós? O que falta? Ouro. Mas ele fez isso com a nossa vida. Ele nos revestiu de ouro. O ouro fala das marcas de Deus sobre a nossa vida. É o Espírito Santo habitando dentro de nós. Então, você sabe das tortuosidades, daquilo que Deus fez na sua vida, mas o que vai olhar, quem olha para você, vê o quê? Vê o ouro. Ele nos iguala. O ouro não deixa ver o que tem por baixo. Não é mais a acácia, ninguém vê mais a acácia. É o ouro. As marcas do Senhor Jesus, de Deus na nossa vida. E assim a igreja dele. Nós somos essas tábuas do tabernáculo, que o Senhor pegou e pegou a madeira de acácia e mandou colocar verticalmente, com as bases de prata, e me colocou ali como uma tábua. Pegou a Sandra, vem Sandra. Isso. Veio, lixou a vida dela, o Espírito Santo, e colocou uma tábua do lado da outra, e a base de prata. Vem, pastor. E tirou lá a outra base,
e colocou do lado, e Deus está formando o seu tabernáculo, está montando o seu tabernáculo. Vem, Douglas. Você pode trazer a irmã aqui para junto de nós? E a base, ó, ela tem que juntar, pastor. Junta aí, ó. Junta aí, junta aqui a base, ó, o pé. Junta lá, Sandra, com o pé dele. Vem aqui, bota aqui do lado aqui. Isso, vamos chegar um pouco mais para frente. A gente vai precisar de muitas tábuas aqui. Douglas, junta aqui com a gente. Tá. Vem. Vem. Vem, tábua. Minha mãe, vem Neuza, vem Leda, vem Clarinha, vem Sam, vem Oliver. Vocês aí de trás, vem. Como é que você vai vir para cá? A gente vai juntar junto com você aí, ó. O bom do tabernáculo é que ele monta e desmonta. Vamos montar aqui, para que ninguém fique de fora. Junta aqui. Traz ela de novo para cá, Douglas, aqui, ó. Não fazia curva não, era reto. Só lá no canto. Cadê os outros? Vem, tábua. Vem as tábuas. Juntando aqui, ó, a base de prata. A base de prata, junta. Reto, tabernáculo reto, vertical. E o Senhor foi tirando cada uma árvore de acácia. Quando chegar lá no final, aí pode fazer a volta lá, ó, mas é retinho. Cabe mais acácia aí? Quem falta? Vem, Oliver. E a nossa base é essa, base. Ó, vai lá, vê onde encaixa aí a sua tábua. E foi isso que o Senhor fez conosco. Linchou a nossa vida. E hoje quem olha para nós vê a divindade, o caráter do Senhor, as marcas do Senhor. Que você possa nessa noite se ver como essas tábuas. Com as suas bases, você está firme, é base de prata, é a redenção do Senhor Jesus na nossa vida. O que nos faz ser tábuas nesse tabernáculo é a prata, é a redenção. Foi o preço que ele pagou por cada um de nós. E foi lá no deserto e nos arrancou do deserto e disse: vem, Leda, vem constituir, vem para ser tábua no meu tabernáculo. E o Senhor nos cobriu, nos lixou e nos cobriu com ouro. E Ele é suficiente para manter a sua igreja de pé, porque Ele é a nossa base. Estamos firmados em bases de prata. Que você se veja nessa noite como essa tábua, formando esse tabernáculo, de onde o Senhor se revela. O tabernáculo, a partir do tabernáculo, a glória do Senhor aparecia. A partir do tabernáculo, do Santo dos Santos, ele falava, ele se manifestava. E as pessoas, os povos, viam a glória do Senhor a partir do tabernáculo. E o Senhor tem nos colocado um ao lado do outro. Um ao lado do outro. A igreja do Senhor, uma ao lado do outro, uma tábua do lado da outra, fincada em bases de prata, e o ouro do Senhor revestindo a nossa vida. Você pode voltar para o seu lugar. Veja-se como essa tábua desse tabernáculo, que o Senhor Jesus é a nossa base. O que você é? Tábua. De onde? Do santuário, do tabernáculo. E é um do lado do outro mesmo. Eu queria que o Oliver vai chegar lá e vai projetar para a gente outro texto que veio ao meu coração a partir desse tema de comunhão da igreja, que o Senhor Jesus nos sustenta. E por que Ele nos coloca um ao lado do outro? Por que a gente, quando aceitou Jesus, não foi embora para o céu? Por que você acha? Que você, quando aceitou Jesus, não foi levado para o céu? Por que você acha? Por que você acha? Hein? Neemias, capítulo 3. Porque nós estamos edificando um reino. A igreja do Senhor está estabelecendo o reino do Senhor nessa terra. Por isso que a gente não foi embora ainda. Porque a gente tem uma missão nessa terra. Estabelecer o reino, a igreja, o reino. E lá em Neemias capítulo 3, eu também consegui ver a igreja do Senhor. Olha o que diz lá, começando do versículo 1. Lembra das tábuas verticalmente, uma ao lado da outra, com as suas bases de? Cobertos de?
E a prata fala de quê? Redenção. E o ouro fala das marcas do Senhor. E eles estão ali restaurando os muros de Jerusalém, trabalhando. Neemias trouxe uma palavra como o Espírito Santo ali, mostrou a necessidade que havia, e o povo respondeu. Então o sumo sacerdote se levantou com os seus irmãos, os sacerdotes, e reconstruíram a porta das ovelhas. Aí fala do novo nascimento, de uma vida entregue, quando você recebe a Jesus. E nós estamos aqui para restaurar essa porta nessa terra, para que as pessoas recebam o Cordeiro de Deus, se convertam. E eles consagraram, colocaram os portões no seu lugar e continuaram a reconstrução até a torre, dá 2 torres, aí segue. Versículo 2. Agora, o que está escrito ali? Diz para mim. Ao lado dele, como a tábua do tabernáculo, uma ao lado da outra. E ao lado do sacerdote trabalharam os homens de Jericó. E ao lado deles, Zacur, filho de Inri. Continua. Quero que você note essas expressões, ao lado dele. E aí os filhos ali reconstruíram o portão dos peixes. Os peixes falam de multiplicação, de reprodução. E essa porta que a gente está restaurando na igreja, para que a gente se reproduza em outras vidas. Colocaram as vigas, os portões, etc. 3. E o que diz ali? Vamos falar alto? Ao lado deles, um ao lado do outro. Quem fez os reparos, aí diz quem fez os reparos, e ao lado deste, Mesulão, etc, etc. Continua, versículo 5. E o que começa aí? Ao lado destes trabalharam os tecoitas. Aí, olha só, mas os seus nobres não se sujeitaram ao serviço do seu senhor. Ou seja, nem todo mundo trabalha. Nem todo mundo se coloca um ao lado do outro para implantar o reino, para trabalhar. Tem sempre quem não se sujeita, são os nobres, não se sujeitam ao serviço do seu senhor. Continuam. 6. Onde eu quero? Vamos achar aí o que eu quero. Não, aí não. Por que eu não coloquei? Esse é qual? Não tem o que eu quero no 7. Ao lado deles. Continua. Ao seu lado. Quem mais? Aí tem? Ao lado destes, trabalhou, etc, etc. Estou em qual versículo? 10 agora. Ao seu lado. E aí vai dizendo. Aí eu vou pular para o versículo 12. O que diz? Como é que começa o versículo? Ao lado dele fez os reparos. Continua, quero agora o 14, dá um salto para o 14. O portão do monturo. O monturo era o lugar onde por ali saía o lixo da cidade. E esse portão que a gente está restaurando, para que tudo que é lixo da igreja, da nossa vida, possa sair por esse portão. Continua. Onde eu estou agora? 14, 15. Portão da fonte, que fala da fonte do Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo, e segue, e daí eu não estou enxergando muita coisa, não. Tem algum ali ao seu lado, juntamente? 16, vai. Depois, ao lado dele, fez reparos, foi Neemias. Continua. Depois dele, continua. Depois dele, os reparos. Dá um salto para mim. Dá um salto para mim para o versículo 27. Depois dele, o que eu quero mais aí? 27, aí depois eu vou saltar para o 29. Que mais? 29. Esse aí? Não, segue. É que são muitos versículos. O capítulo inteiro 3 vai falar sobre os reparos, quem se colocou onde. Segue. Até o 31. O que a gente tem aí? Esse é qual? 31. Então, eu fui saltando umas coisas aqui para mostrar essas expressões.
ao lado dele, depois dele. Vamos ver também que muitos deles fizeram os reparos em frente à sua casa, ali onde havia. Não foram para longe, não, foram para ali, em frente à sua casa. Tinham necessidade em frente à sua casa, então ali eles fizeram reparos. E vamos ver que quem se envolveu, olha, os sacerdotes, várias pessoas de diferentes profissões, governador, Neemias. E o que isso tem a ver conosco? Que o Senhor está nos chamando para esse trabalho, um ao lado do outro. Você faz, e o do seu lado também faz, e o outro também faz, e o outro também faz. Porque nós temos uma igreja para implantar. É Ibinai? Não, é o reino. É a igreja do Senhor Jesus Cristo. Claro que nós vamos reparar a frente da nossa casa. E qual é a frente da nossa casa? É aqui. Antes de eu reparar na esquina, a minha obra começa onde? É aqui. Onde que o Senhor quer me usar primeiramente? É aqui. O Senhor disse lá que os nossos chamados seria começando em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins. Então, é na frente da nossa casa, é aqui na Ibinai, é aqui no bairro, é em Petrópolis, implantando o reino dele. Reino, diga reino. Não mais com mentalidade de tribo. Claro que nós temos a nossa tribo é Ibinai, assim como tinha Judá, Manassés, Efraim, mas nós fazemos parte do reino. E o Senhor nos chama a falar de um reino, e o Senhor nos chama a implantar um reino, a restaurar, a trabalhar, a reparar as brechas. Você depois pode se debruçar sobre esse capítulo 3, você vai ver quantos portões, o significado dos portões, e as torres, fala do arsenal. Então, são muitos lugares que precisamos, e o Senhor vai nos usar para o seu reino. Mas como precisamos estar? Um do lado, as tábuas. Uma tábua do lado da outra, do lado da outra, do lado... uniformidade? Não. O que é uniformidade? O que é um uniforme? Tudo igual. O uniforme da escola é todo mundo igual. Tanto que quando um usa um agasalho que não é do uniforme, já sai logo, fica em evidência. Então, mas não é a uniformidade. Muita gente acha que a igreja é a uniformidade. Que eu tenho que falar igual a Sandra tem que falar igual o pastor tem que falar igual a Leda. Não. É outra palavra. Não é uniformidade. É uma outra palavra. Nós somos todos diferentes. É a multiforme. Somos todos diferentes. Cada um, somos árvores de acácia? Sim. Mas cada um saiu de um deserto, cada um tem uma personalidade, cada um tem um temperamento, cada um tem um jeito de falar, cada um tem um jeito de alcançar o outro, cada um tem os seus dons para implantar o reino. Mas estamos como? Um do lado. Eu faço a minha parte, você faz a sua, ele faz a sua, ele faz a sua, e assim nós vamos implantando o reino do Senhor. Quem é a nossa base? Quem é suficiente na igreja para sustentar a comunhão e as tábuas na vertical? São as nossas bases de prata. As bases de prata. E gosto de pensar, e assim vou terminar, quando Davi, a Bíblia diz que Davi teve muitos filhos, né? E um deles ele adotou, que foi o filho do seu amigo Jonatas, que morreu, Mefibosete, que logo quando criança sofreu um acidente e precisava de pessoas para levá-lo para os lugares, porque ele sofreu um acidente nas suas pernas. E a Bíblia diz que aquele homem foi convidado por Davi a fazer parte da sua família, a fazer parte das suas refeições. E eu imagino ali, né, aquela família, aquela grande mesa, e chega Mefibosete e senta ali também. Mas quando se estende a toalha da graça do Senhor Jesus,
Da cintura para cima, todo mundo é o quê? É igual. Porque é a toalha que cobre todas as falhas e nos iguala, essa toalha da graça. Ninguém sabia do acidente ali de Mefibosete. Ele era igual a todos os filhos de Davi. Fazia parte da família. E assim também, a toalha do Senhor se estende sobre a sua igreja. E quando Ele olha para nós, somos todos iguais. Somos todos filhos. Como diz Romanos, todos igualados por baixo, né? E a graça cobriu a todos nós. Senhor, nos colocamos na Tua presença nesse momento. Dá-nos entendimento, Senhor, da nossa parte na Tua igreja, da nossa parte no corpo de Cristo. Tua palavra diz que somos diferentes membros, mas todos fazemos parte de um só corpo. Cada um com a sua função, cada um com a sua missão, cada um no seu lugar, cada tábua, Senhor, do tabernáculo, no seu lugar. Não, o tabernáculo não era feito, Senhor, de uma tábua só. Eram várias. Eu não sou igreja sozinha, Senhor. Eu não sou corpo de Cristo sozinha. Eu sou templo do Espírito Santo de Deus. O teu Espírito habita em mim. Mas igreja, eu sou igreja quando eu sou tábua no teu tabernáculo. Corpo, um dedo não é um corpo. Um dedo é um membro. Senhor, eu só sou corpo quando eu estou junto, quando eu faço parte como membro do corpo de Jesus Cristo. Aí sim eu sou parte, eu sou corpo de Cristo. Dá-nos, Senhor, esse entendimento de que fazemos parte de um corpo que se movimenta, um corpo que anda. Senhor, tira-nos de todo o marasmo. Quando eu falo tira-nos, eu me coloco agora, Senhor, representando aqui a Tua igreja, representando a minha tribo, a Ibinai. Levanta, Senhor, a Ibinai. Levanta esse tabernáculo nesse bairro, nessa cidade. Senhor, coloca-nos um ao lado do outro, diferentes, sim, Senhor, diferentes personalidades, viemos de criações diferentes, culturas, mesmo dentro de um país com culturas diversas, criações diversas, Senhor, mas, Pai, fomos retirados de um deserto, fomos trabalhados por um Espírito só, como foi lido nessa noite. Há um só Espírito que trabalha nas madeiras de acácia e transforma essas árvores tortas, cheias de nó, em tábuas. Tábuas, não é numa casa, tábuas no teu tabernáculo. Senhor, que honra ser retirado do deserto para fazer parte do teu tabernáculo, para ser templo do Senhor, para ser igreja de Jesus Cristo junto com outros, Senhor. Muito obrigada por esse privilégio. E a partir desse tabernáculo, Senhor, aqui, a Ibinai, nesse bairro, nessa cidade, que o Senhor possa manifestar a tua glória. Como a tua glória era vista naquele tabernáculo no deserto. Senhor, que a partir desse lugar o Senhor fale para esse bairro, o Senhor fale para essa cidade. Usa-nos, Senhor. Usa-nos, Senhor, como igreja, como templo, como tabernáculo, como corpo de Cristo. E coloca-nos um ao lado do outro. Senhor, aquele que não sabe qual o seu lugar, mostra, Senhor. Levanta aquele que está desanimado. Senhor, em nome de Jesus, tira, Senhor, o conformismo, a acomodação. Senhor, em nome de Jesus, levanta. Levanta. Tua palavra diz que a tábua foi colocada na vertical. Levanta, Senhor, levanta aquele que dorme. Desperta aquele que dorme, Senhor. Pai, obrigada, porque a nossa base é a redenção. Porque Tu és suficiente para trazer a Tua igreja para a comunhão, para sustentá-la unida e para usá-la, Senhor. Obrigada, porque temos sobre nós ouro que nos reveste. O ouro fala da Tua manifestação na nossa vida, fala do Teu Espírito Santo habitando dentro de nós, fala das marcas do Teu caráter na nossa vida. Senhor, e quando olham para a Tua igreja, que as pessoas possam ver
o ouro. Esquecer da acácia torta, mas olhar o ouro, Senhor, que não é nosso, que o ouro é seu. Como cantamos aqui, tu és digno de tudo. Senhor, não tem nada a ver com a gente, não tem nada a ver com a Andréia, não tem nada a ver com o pastor, tem a ver com o Senhor. Porque quando as pessoas são alcançadas, nós não alcançamos ninguém. É o teu Espírito Santo que faz a obra. É o teu Espírito Santo que fala através da tua igreja. É o teu Espírito Santo que nos usa como canais. Nós não fazemos nada na vida de ninguém. Senhor, nós somos canais, não tem nada a ver com a gente. Nós não salvamos ninguém, o Senhor é que salva. Só existe um Messias, é Jesus Cristo. Só existe um Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus. Colocamos as nossas vidas na tua presença, Senhor, e usa-nos, unidos em comunhão, como esse tabernáculo, a partir de onde o Senhor fala e se manifesta. Oramos a ti, Senhor, em nome de Jesus. Deus tem abençoado a sua vida, revelado a você que você é tábua, revelado a você que você tem um lugar para trabalhar, tem uma obra para fazer. E essa igreja precisa de você, né, pastor? Nós precisamos de tábuas, uma ao lado da outra. E o Senhor quer usar a sua vida nesse lugar. Eu tenho orado, pode vir para cá, pastor, estou terminando. Tenho orado pela Ibinai assim, Senhor, traz vidas aqui para se converterem, para receberem a Jesus. Mas traz também aquele que está perdido, desviado, que um dia fez parte do reino e hoje está perdido aí batendo a cabeça. Traz para cá, Senhor. Tenho falado também, traz para cá aquelas pessoas crentes, mas que estão sem uma igreja, estão sem um pastor. Aqui tem igreja, aqui tem pastor para cuidar de você, para cuidar de outras vidas. Que o Senhor traga. Olha quantos lugares nós temos para encher aqui. Né? Obrigado, pastor. Amém, glória a Deus. Temos aqui algumas tábuas preciosas. Nós temos um desafio, irmãos. Nesse culto à noite,